Estamos de volta aí, iniciando essa gravação. Aí, agora apareceu que está gravando, Carol. Tá bonitão aí. Galerinha, nós vamos fazer a correção aí das atividades, das questões da aula 5, aquelas que vocês mandaram no grupo de acordo com as dúvidas que surgiram. E se surgirem novas dúvidas também das questões que não haviam enviado, é só ir perguntando, que não tem problema nenhum. Lembrando que essa aula 5, ela trata de geometria molecular, trata de polaridade e trata de forças de interação intermoleculares também. Tá? Então, a gente acaba falando um pouquinho de cada coisa aí. Tá? Não tem muito como fugir desses três assuntos. Ok? A primeira dúvida que apareceu aqui foi da Duda com relação à questão número 3. É isso aí? Procede? Eu vou acreditar que esse chiado tenha sido um sim. Né? O contexto dessa questão é o seguinte, e a questão ela vem muito a calhar com o momento que a gente está passando, né? Fala a respeito da eficiência do uso do álcool 70, né? E vai mostrando aí em uma tabela à medida que as concentrações do etanol, do álcool, vão variando, essa eficiência bactericida, ou seja, essa capacidade de matar bactérias, ela vai mudando. Vale mostrar que quando eu tenho 100% da concentração de etanol, ele não tem esse efeito bactericida, porque a condutividade aí dos íons ele fica prejudicado, então isso não vai acontecer, né? Esse efeito bactericida fica prejudicado. A partir de 90 até 60 aproximadamente, nós vemos que tem aí uma eficiência bactericida muito alta, e essa eficiência começa a baixar aí de 60 para baixo, né? 50, chegando a 40 já não tem efeito nenhum. Né? Daí a questão no item A diz assim, ó, recomenda-se descartar uma garrafa com álcool 70 deixada aberta por um longo período, mesmo que ela esteja no prazo de validade. Justifique essa recomendação levando em conta os dados da tabela ao lado e considerando o que pode acontecer à solução de álcool 70 do ponto de vista químico. E aí, o que escreveram, como escreveram e o que não escreveram? Vamos aí. Alguém se habilita? Eu coloquei que quanto maior o tempo que ele fica em exposição, né, com o ar, menor vai ser a concentração de etanol, e aí a ação jumenicida vai diminuir automaticamente, porque vai ter menos etanol para poder agir. Perfeito. Não há nada a mais a acrescentar. A resposta está excelente. Então, essa questão, o que ela espera de nós como resposta? Que você use os termos concentração diminuir e, com isso, com a diminuição da concentração, relacionar com os dados da tabela, de acordo com a tabela, a partir do momento que a concentração ficar abaixo de tanto, esse efeito germicida, bactericida, ele vai despencar e vai deixar de ser eficiente. Excelente. Ok? Tranquilinho? Item A, para quem tinha dúvidas aí. Maravilha. Poderia, claro, falar que o álcool ele é volátil, que ele vai evaporar, sem problema nenhum, você só vai estar acrescentando a sua resposta, mas falar a respeito da concentração e diminuindo é extremamente importante nesse contexto. O item B, que é bem interessante, ele fala a respeito da higienização, que se eu não utilizar o álcool 70, eu também posso optar por lavar as mãos com água e sabão. E daí mostra que eu tenho um lado positivo e lados negativos de ambas as práticas aí de higienização. Daí ele pede, o item B pede, correlacione cada procedimento de higienização às suas desvantagens, que foram mostradas antes, né? A desvantagem do álcool é a desidratação e a desvantagem de lavar com sabão é a perda da gordura protetora, né? Da camadinha de gordura, de óleos aí, protetores da pele. Explique a sua resposta explicando os possíveis interações químicas envolvidas em cada caso. É provável que
quem tenha apresentado mais dúvida tenha sido mais nesse item do que no item anterior. É uma possibilidade aí, correto? Bom, alguém quer se arriscar? Não? Vamos lá, então. Bom, 2 pontos. Primeiro, a sua organização de resposta. Tá? Não pense que sua resposta vai ser curtinha, que ela não tem como. Essa resposta ela exige 2 pontos de vista distintos. Então, para a banca corretora, a sua organização ela tem que levar em conta. Primeiro, ele começa falando do dano causado pelo álcool e depois pelo sabão, pelo uso do sabão. Então, suas respostas é aconselhável que parta do mesmo princípio. Então, falando sobre o álcool. O álcool, ele é uma substância polar, perfeito, eu tenho a hidroxila lá, que com a água, ela realiza ligações de hidrogênio. Então, o que acontece? Quando eu utilizo o álcool, e o álcool, por ser volátil, ele começa a evaporar, é inevitável que ele não acabe levando algumas moléculas de água também. Então, quando o álcool evapora, a ligação que ele fez com a umidade da sua pele acaba fazendo com que esse álcool também carregue parte da umidade dela, causando o ressecamento, a desidratação. Ótimo, tranquilo essa primeira parte da resposta? Sim. Maravilha. Aí, agora a gente vai falar do efeito do sabão. O sabão, o que acontece? Ele tem um comportamento, que nós chamamos, ele forma uma micela. O que é uma micela? Uma micela é uma molécula grande que ela tem uma parte que é hidrofílica. Hidrofílica é que tem afinidade com compostos polares, ou seja, com a água e afim. E ela tem uma parte lipofílica, que tem afinidade por gordura. Então, o que acontece? Quando eu lavo a mão com sabão, esse sabão, a parte que é lipofílica, que tem afinidade com a gordura, vai grudar na gordura que eu tenho na pele. E a parte que é hidrofílica, que tem afinidade com a água, vai se agarrar às moléculas de água. Com isso, na hora que eu enxago minhas mãos, eu arrasto a camada de gordura. Lógico, isso promove a higienização, mas também promove essa perda de camada protetora que a gordura acaba causando, acaba sendo responsável. Ok? Belezitia? Então, as dúvidas, se não há mais dúvidas com relação a esta questão, de acordo com a minha sequência que vocês passaram, a próxima dúvida já está lá na questão número 7. Alguém tem alguma dúvida aí na 4, 5 ou 6 e queira já tirar? Fique à vontade. Aproveita. Aproveita que... Oi? Diga. Oi? Deu uma... agora eu tô. Pode falar. Nossa, deu uma picotada aí que eu não entendi nada, hein? Então, qual que é o gabarito da 5? Gabarito da 5. Vamos dar uma olhada aí na questão número 5. É a alternativa A. Tudo certo? Ô, Vlad, eu acho que então a 5 tá errada no gabarito. Ah, é? Porque tá indicando que é a alternativa D, se eu não me engano, no gabarito. Vamos dar uma olhadinha então nas duas situações, né? E na verdade, vamos dar uma olhada aqui. Ó, assinale a alternativa que apresenta compostos químicos que possuam, respectivamente, primeiro, uma ligação covalente polar. Tranquilo, ligação covalente polar? Né? Entre ametais e ametais, ou ametais e o hidrogênio? Não? Sim. Beleza? Então, nós temos aí como possibilidades nas alternativas, nós podemos ter a água, tranquilo? E podemos ter só água, dos exemplos que estão aí. Ok? Sim.
Daí pede uma ligação covalente apolar. Apolar nós podemos, no item D, até poderíamos ter o O2, sem problema nenhum, e o CO2, que no item D aparece aí como sendo, ele estaria na posição de ligação covalente polar. Mas não, o CO2, ele tem uma geometria linear, onde as forças de interação, né, o momento de polo carbono-oxigênio é igual para os dois lados, então acaba sendo apolar. Se lá no gabarito tiver como D, ele está incorreto, ok? Ok. E finalizando a ligação iônica, né, metal e não metal aí, nós temos o NaCl, o KCl, como podendo ser possibilidades. Maravilha? Então depois a gente dá uma olhadinha aí nesse gabarito, a falha que ele deve ter acontecido, mas é a alternativa A correta. Perfeito? 6, alguém? Tranquilão na 6? Então, nós vamos partir aí para a dúvida da senhorita Eduarda com relação à questão número 7. Diz assim, ó, considere as seguintes substâncias químicas: CCl4, HCCl3, CO2, H2S, Cl2, H3C, CH3 e NH3. Né? 2 itens para as perguntas sobre as substâncias. Primeiro item, item A, qual o tipo de ligação química que ocorre nessas moléculas? Pede para você classificar essas substâncias em polares e apolares. Tá? Então, existem 2 perguntas aí envolvidas nesse primeiro item. E o item B, para você separar essas substâncias de acordo com as interações intermoleculares, que ele chama de Van der Waals, dipolo e ligações de hidrogênio. Tá? Então, vamos para a parte A. A parte A, a primeira coisa, quer saber o tipo de ligação que ocorre nessas moléculas. Que tipo acontece aí, senhores? Covalente. Excelente. Né? Só temos ametais aí, não há outra situação. E aí agora a gente vai classificar nas polares e as apolares. Para classificar entre polar e apolar, você vai se lembrar na aula de segunda-feira que você tem a necessidade de determinar a geometria de cada uma dessas estruturas. Então, se eu não conseguir determinar a geometria da estrutura, fica impossível eu determinar a questão da polaridade. Ok? Tranquilo? Ok. Ô, Flávio, Maravilha. tem um negócio para saber a polaridade também, que é o número de nuvem eletrônica para saber do átomo central, não tem um negócio assim? Um macete? Sim, tem sim. É que isso daí, das duas formas, é extremamente importante você conseguir ter essa noção de nuvem eletrônica e principalmente do átomo central. Né? Não tem para onde correr. Daí, se você vai avaliar mais como nuvem eletrônica ou como fórmula genérica, aí vai do seu gosto ou daquilo que parecer mais fácil para o momento. Pode usar tranquilamente. Ok? Então, se eu pensar aí no CCl4, né? Qual é a geometria do CCl4? Olha lá. Geometria genérica A ou XY4 ou AX4, ok? Um átomo central, que é o carbono, que é importante saber quem é esse átomo central, 4 ligantes. Dentro desse contexto, ao realizar as 4 ligações, não sobra elétron livre nenhum. Então, nós temos uma geometria aí tetraédrica e 4 ligantes iguais. Então, essa é uma molécula que você vai colocar na classificação como sendo apolar. Ok? Perfeito? É. Aí, nós temos o HCCl3. Alguma dúvida, alguma pergunta aí? Agora? Não? Tranquilo? Bom, quando eu falo do HCCl3, ele também está numa geometria tetraédrica, correto? Eu tenho carbono como átomo central, 3 átomos de cloro e 1 de hidrogênio. Só que os 4 átomos não são iguais. Eu tenho um número ímpar de ligantes. Né? Eu tenho uma classificação, eu tenho elementos ímpares como ligantes. Então, esta molécula, apesar de ser tetraédrica, ela é polar. Ficou compreendido? Tranquilão? Esse é um detalhe importante aí.
Para não ficar, a gente não ficar pensando que é tetraédrica, polar, pronto, acabou. Não. Depende da natureza dos ligantes que estiverem envolvidos aí. A molécula do CO2, geometria linear, todos os momentos polares aí se anulando, ela é apolar. A moléculazinha do H2S é a mesma coisa, eu olho para ela e imagino a mesma coisa que ela sendo a água. Mesma coisa, né? Eu tenho os hidrogênios, um elemento do grupo 16. Então, nesse caso, ela é angular. Toda molécula angular, ela vai ser polar. Ok? Temos o gás cloro, Cl2, nossa molécula do tipo X2. Toda molécula do tipo X2 é apolar. A estruturinha que talvez tenha criado um pouquinho de dificuldade, mas eu espero que não aí. H3C, CH3, né? Nós temos aí o etano, a molécula de etano, que, se você observar, ela é idêntica de ambos os lados. Eu tenho CH3, uma ligação, e CH3 do outro lado. Então, todas essas interações carbono-hidrogênio, elas se anulam. Essa é uma molécula apolar. Outra dica que auxilia, mas isso vai valer um pouco mais depois se nós virmos orgânica, mas se você já tiver um conhecimento de orgânica mais interessante e vai auxiliar, é que alcanos, eles são estruturas, na verdade, hidrocarbonetos, eles são estruturas apolares. Tá? A maioria dos hidrocarbonetos é apolar. Ele pode ter uma baixa polaridade em alguns casos. A gente vai ver depois no caso da gasolina ali, que tem uma baixa polaridade, mas eles são basicamente apolares. Tá? E daí finaliza com o NH3, que é uma molécula piramidal que é polar. Com isso, vocês dividiram aí no item A todas as substâncias em polar e apolar. Ok? Perfeito? Ok. Daí o item B pede para a gente separar em forças e van der Waals, dipolo e ligação de hidrogênio. Primeiro vamos deixar bem claro, existe muita discussão com relação a isso das nomenclaturas das interações intermoleculares. Algumas literaturas consideram tanto ligação dipolo permanente quanto dipolo induzido normais como sendo van der Waals. E daí só ligação de hidrogênio no outro grupo. Outras literaturas, como a que foi utilizada para a resolução desse exercício, no caso, considera van der Waals apenas sendo as ligações dipolo induzido. E aí, então, dipolo eles dão nome para as ligações do tipo dipolo permanente, e ligação de hidrogênio não tem outro nome, né? No mais grosseiro, ponte de hidrogênio. Ok? Então, esse é um aspecto aí que eu preciso levar em consideração para não ter grandes dúvidas. Então, o que acontece? Todas as moléculas que você considerou como sendo apolares no item A, então, CCl4, CO2, Cl2, H3C, CH3, todas estas elas têm forças de interação do tipo van der Waals, ok? Aí ficou faltando eu classificar moléculas que tivessem o tipo de polo permanente, então as moléculas que eu encontrasse aí como sendo polares, mas que não realizassem ligação de hidrogênio. Então nós ficamos aí com o HCCl3 e com o H2S. Essas são as duas moléculas com a interação do tipo dipolo-dipolo. E fechamos essa lista, esse item B da resolução da lista 5, tendo apenas uma molécula que realiza a ligação de hidrogênio, que é a molécula do NH3, né? Hidrogênio ligado à buzininha, né? FON, né? Flúor, oxigênio ou nitrogênio. Ok? Perfeito? Tranquilo? Sim. Finalizamos assim então a resolução da questão número 7. Aí nós tivemos, se eu não me engano, a nossa campeã de audiência de hoje, que foi a questão número 8. A questão número 8, ela teve aí... Não, mentira. Falei besteira. A questão número 8 não tem ninguém que teve dúvida. É a questão número 9. Escrevi a setinha aqui meio torta. A menos que tenha alguém que agora tenha olhado para a questão 8 e queira fazer alguma pergunta. E aí, como que tá? Tá tranquilão? Beleza. Então, questão número 9. A questão número 9, eu vou mandar um arquivo para vocês também. Ó, eu volto rápido, não chora não.
Que eu vou mandar um arquivo pelo grupo para que vocês tenham uma facilidade um pouco maior de visualizar essa resolução. Vai facilitar bastante aí o que eu vou explicar para vocês agora. Prontico? Vocês acabam, então, estamos de volta, vocês acabaram de receber aí um arquivo que tem os desenhinhos das estruturas que nós vamos comentar na questão número 9. A questão número 9 diz assim, ó, tem-se num becker uma mistura de areia, considere areia como sendo dióxido de silício, SiO2, água salgada, para você considerar apenas o cloreto de sódio, nesse caso, e a gasolina, para considerar com a fórmula C8H18, também chamado de isoctano. Depois a gente vai falar outra nomenclatura também. Aí pede o seguinte, né? Essa é uma questão extremamente extensa. Redija um texto descrevendo a melhor maneira de separar cada um dos componentes citados na referida mistura, tendo em vista as seguintes informações. Então não é pouca coisa, hein? Métodos físicos utilizados e funcionamento detalhado de todos eles, ó, detalhado. Peço a Deus que tenha espaço para resolver tudo isso no dia do vestibular. Propriedades predominantemente envolvidas em cada um dos processos utilizados e a razão da escolha, por que você escolheu esse processo de separação. Aparelhos ou vidrarias necessários para a realização de cada método utilizado e o que ocorre em cada um deles. Então, aqui eu tenho a indicação do Leonardo e da Heloíse. A dúvida ficou mais neste item ou no item B? Mais no primeiro. Mais no item A, né? Maravilha. Então, vamos lá. Opa, desapareci? Sumi? Estou de volta. Beleza. Então, vamos lá. O item B, vamos no passo a passo. Eu tenho que sempre imaginar o que é a minha mistura. Se imaginar não for suficiente, cara, desenha. Não tem medo de errar, não. Daí vamos ter que desenhar. Então, veja, eu tenho areia, gasolina e água salgada. Imagine um recipiente que eu tenha colocado areia, gasolina e água salgada. Então, algumas informações prévias. Primeiro, estado físico da areia, sólido. Tranquilo. A gasolina e a água salgada são líquidos. Porém, como eu mencionei alguns instantes atrás, a gasolina, ela é um composto, ela é um alcano, né? O isoctano. Ela é apolar. Enquanto que uma mistura de água e sal é uma mistura polar. Polar e apolar não se mistura. Então, eu vou ter aí 3 fases nessa mistura. Eu vou ter uma fase sólida com areia e duas fases líquidas, uma sendo água e sal e outra sendo a gasolina. Perfeito? Esse é o ponto de partida para conseguir montar a minha resolução. Então, olha lá. Redige um texto descrevendo a melhor maneira de separar. Na realidade, você tem 2 caminhos. Eu vou falar um deles. Um dos caminhos, como eu prefiro partir do mais grosseiro, é separar a fase líquida da fase sólida. Ou seja, separar areia de gasolina e água, né? Água salgada. Uma das maneiras razoavelmente adequada é você filtrar, né? A filtração seria capaz aí de separar a areia. Qual a sua explicação para isso? Utilizando-se a técnica de filtração, separamos o material, a parte sólida da mistura heterogênea da parte líquida, ficando então nesse primeiro momento apenas com areia em um recipiente e água e gasolina, água salgada e gasolina no outro recipiente. A sua descrição dos equipamentos, o que você vai precisar? De um funil ou de um filtro, e um filtro de papel ou um material filtrante e um copo. É a única coisa que você precisa aí na descrição. Aí, nós temos agora uma mistura de 2 líquidos. 2 líquidos, mas porém são 2 líquidos immiscíveis. Água salgada de um lado e gasolina da outra. Então agora eu preciso conseguir separar esses 2 materiais que não se misturam, que são 2 líquidos. Uma das técnicas mais adequadas é a decantação utilizando um funil de separação ou um funil de decantação. Por quê? Você vai colocar isso no funil
eu vou ficar com a gasolina, que é menos densa, em cima, a água mais densa embaixo, ou vice-versa, enfim. Mas eu acredito que a gasolina vai ficar em cima. E aí você vai abrir a torneirinha, a água salgada vai sair e a gasolina fica. Fechou? Pronto, separei. Então, separação aí por decantação e utilização do funil de decantação vai ser adequado. Você poderia também utilizar, no momento dessa mistura aí, poderia separar por sifonação. Sifonação é uma técnica que você coloca uma mangueira por cima, cria uma pressão, e o líquido que está acima, de menor densidade, ele vai, por gravidade, ele vai começar a ir para outro recipiente. Então, também poderia ter utilizado essa técnica. Então, agora nós conseguimos separar a gasolina de um lado, com uma dessas duas técnicas, e a água salgada do outro. Agora nós temos uma mistura homogênea. Então, usamos duas técnicas de separação de misturas heterogêneas, que merecem ser citadas, e agora nós vamos para a separação de uma mistura homogênea, água e sal. Quando eu vou separar esse tipo de mistura, a técnica mais adequada é a destilação simples. Por quê? Porque as duas substâncias têm pontos de ebulição muito diferentes, então o aquecimento vai promover a ebulição da água, que vai passar por um condensador, vai condensar, vai voltar a ser líquido e vai cair em outro recipiente que eu vou poder reutilizar, ficando no recipiente apenas o sal. Os equipamentos que eu vou utilizar nesse caso é um aquecedor, um bico de Bunsen, vou utilizar um balão volumétrico e vou utilizar um condensador e um copo para separação. Perfeito, senhores? Com relação ao item A? Tranquilo? Um pouquinho extenso, né? Tem um risquinho aqui. Deixa eu ver aqui, está tudo em ordem. Tá, beleza. Tranquilinho, galerinha? Perfeitinho? Cegadinho? Bom, aí nós temos o item B. O item B pede assim, identifique por meio de desenhos as unidades de repetição das substâncias. E aí foi o anexo que eu acabei de mandar para vocês no grupo. Vamos entender algumas coisas com relação ao SiO2, tá? O dióxido de silício. A primeira delas é que o silício ele é um semimetal. Então ele pode ter o comportamento metálico em alguns momentos e ele pode ter o comportamento não metálico em outros, fazendo ligações covalentes eventualmente, ok? O que acontece? Essa interação do dióxido de silício, ela não é uma ligação extremamente forte momentaneamente. Por quê? Sempre que eu tiver... Porque o silício é do grupo 14. O natural dele é realizar 4 ligações. Aí no SiO2, ele está realizando 4 ligações. 2 ligações com oxigênio, 2 ligações com outro, uma geometria linear, a princípio. Porém, quando outros átomos de dióxido de silício surgem, o que acontece? Essas ligações duplas do oxigênio, elas se quebram. Ao se quebrar, o carbono passa a ter a possibilidade de 2 novas ligações que vão acontecer com outros átomos de oxigênio, atribuindo a ele, então, quando a gente fala de unidade de repetição, ou seja, várias moléculas ou vários retículos cristalinos se ligando, ele vai ter aí uma estrutura mais tetraédrica, que é o que vocês estão vendo no arquivo que eu enviei. Então, essa é a unidade repetitiva aí do dióxido de silício. SiO2, chegando outro SiO2, SiO2 para todos os lados. Perfeito? Então, ele é um óxido que vai fazer esse tipo de interação. Aí, para o NaCl, vocês têm um desenho aí de um cubo, se assemelha a um cubo porque é uma ligação iônica. A ligação iônica eu tenho que mostrar o meu cátion e o ânion, as ligações. E aí eu vou tendo milhões e milhões de complexos como esse daí, bem organizados, bem estruturados, por isso que eles são quebradiços, por isso que eles são estruturas que parecem que foram cortadas à faca, bem organizadinhas, aí, faces bem polidas. E o último, nós temos o isoctano, que é uma substância apolar, então nós geralmente não demonstramos ele com unidades de repetição, demonstramos apenas a estrutura do isoctano, que está aí. Essa era a substância mais complexa, porque o exercício como um todo chama apenas de gasolina,
mas com essa fórmula daí, com o tempo a gente já vai ficando acostumado. Então, na verdade, ele é 1,1,4 trimetilpentano. Esse é o nosso belo isooctano, certo? Então, vocês têm a estruturinha dele aí. Então, nós temos as unidades repetitivas da questão número 9 do item B. Perfeito? Dúvidas, senhores? Não? Pegadinho? Deixa eu ver aqui, já marquei isso do 9. Agora não aparece ninguém com dúvida na 11, na 12, nem na 13, nem na 14, nem na 15. Abro esse espaço, né, como sempre, para que vocês me digam se ficaram dúvidas aí em alguma outra questão, né? É importante isso. Pode perguntar de qualquer questão que estiver envolvida aí. Nadinha? Ninguém? Será que a galera foi embora? Não, né? Não, Elo. Oi? Pergunte. não pergunta não. Essa pergunta tinha. Oi? Desculpe, deu uma cortada aí. Não, nada não. Você achou que era pergunta, mas não era. Foi mal. Ah, ok. Deixa eu ver, tem umas mensagenzinhas aqui. Quem mandou mensagem aqui? Ah, tranquilo. A internet às vezes dá uma travadinha, mas é normal, tá tudo certo. Bom, nenhuma pergunta, nenhuma das 15 aí. É que esse assunto também ele não está dentro dos mais complexos, né? Na nossa aula número 6, né, que é a aula da próxima semana, a gente vai falar a respeito das funções inorgânicas. Também ainda está dentro aí de certa normalidade, vai exigir um pouco de memorização, mas nada muito monstruoso. A gente começa a se divertir mesmo a partir da aula 8, que a gente vai falar de balanceamento, então tem uma galera da matemática aí que fica mais preocupada com isso, às vezes tem alguma dificuldade e tudo mais. Sem dúvidas mais, senhores? Isso é verdade? É assim mesmo? A Elo disse que tem. Oi? A Elo disse que tem, ela mudou no chat. Tá, Elô, fala aí, pergunta para alguém, fala para alguém falar aí qual é a dúvida que ela tem, que questão que a gente resolve. Deixa eu ver aqui no bate-papo. Ela quer o gabarito da letra para saber se é o E. De qual questão? Da 10? A 10, ela perguntou se é o E. A questão 10, não. A questão 10 é a letra D de dado. Né? Vamos dar uma olhada nessa questão 10, então, nas características aí, para tirar a dúvida. Né? Pode ter sido alguma coisa do gabarito, enfim. Né? Ela fala um textinho de algumas substâncias, né? Fala... Deixa eu ver se a questão certa, é isso aí. O dióxido de enxofre em contato com ar forma trióxido de enxofre, que, por sua vez, em contato com a água, forma ácido sulfúrico. Então, falou o nome de algumas substâncias e daí vai relacionar estas substâncias que foram mencionadas com a característica de geometria e também a característica da polaridade. Né? Então, nós temos 5 substâncias na coluna da esquerda e 4 possibilidades aí, correto? Com certeza absoluta, a substância que mais tenha causado alguma dificuldade, ou as que mais causaram, foram o SO3 e o H2SO4. Por quê? Porque na nossa apresentação de geometria, a gente ficou nas fórmulas mais simples, né? AX2, X2, XY, AX3, 4, 5, 6. Porém, nós temos que compreender que existem substâncias um pouco mais complexas, mais elaboradas, que elas terão partes com cada tipo de geometria. Né? Então, quando eu penso em tetraédrica, eu preciso pensar no seguinte. Eu preciso imaginar
se é a substância inteira tem essa geometria ou se uma parte dela, só a parte central, tem esse tipo de geometria. Nesse caso aí, nós ficamos com H2SO4 sendo uma estrutura de geometria tetraédrica, né? Por quê? Porque o enxofre, ele é nosso átomo central, eu tenho 4 oxigênios ligados ao redor, né? Alguns deles fazendo ligações covalentes normais e alguns deles fazendo ligação dativa até mesmo, e os hidrogênios na extremidade. Então, essa área central, enxofre, 4 ligações, forma uma geometria tetraédrica. E por ser um ácido e por ter os hidrogênios aí, ela é polar. Então, o primeiro campo aí da primeira possibilidade tetraédrica polar é o número 3. Aí nós temos que encontrar uma estrutura de geometria angular e polar. Angular e polar, nós temos aí a nossa estrutura da água, ok? Ficando aí com o nosso item, deixa eu ver onde eu dou aqui, belezica, né? Então, ó, 3 no primeiro item, 1 para ser angular, não, número 4, né? 4 para ser angular e polar. Daí pede, então vamos marcando aqui, ó, por enquanto tetraédrico, ácido sulfúrico. Eu acho que nem é AD. Belezinha. Aí, angular e polar, nós temos a água, né? A água, ela tem a geometria angular e polar. Então, número 4 na sequência. Aí nós partimos para linear e apolar. Linear e apolar, nós temos a estrutura, desta vez, do O2, que é o número 5. E finalizando, trigonal e apolar. Trigonal e apolar, nós temos o SO3, que o SO2, nós já vimos isso, ele faz uma ligação angular, mas entrando o SO3, nós vamos ter aí, entrando outro oxigênio,